Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí estudar um pouco sobre mediunidade, né? Mediunidade simplesmente, né? Essa missão na vida de muitos aí, tá? Esse texto é desse livro, né? Fundamentos Doutrinários de Umbanda, de Rubens Saraceni. Então vamos lá, olha, mediunidade. Muita gente diz que a mediunidade é uma missão bonita, mas dizem também que se você não cumprir essa missão, será punido. Mas se a mediunidade é uma missão bonita, então não pode haver punição para quem não praticá-la. Então, assim, algumas colocações a esse respeito de verdadeiras, né, acabam virando falsas verdades, que vão se espalhando por todos por aí, que entendem mediunidade ora como uma missão, ora como um tormento, e isso é o que assusta as pessoas que têm mediunidade. A punição do orixá não é a de vir e nos bater, mas ele se recolhe e deixa a nossa vida correr por conta e risco de nós mesmos, pois entramos em caminhos errados. E essa não era a opção do orixá para o seu filho, né, na encarnação. A mediunidade tem isso, é muito dificultosa de se explicar para as pessoas. Ela tem sido entendida como punição, como cobrança kármica, como algo difícil de ser levado adiante, algo tormentoso, algo que implica algo a renunciar, e muitas coisas da vida do médium, quando ele não renuncia a nada em verdade. Então, o médium não vai sair renunciando ao viver, ao socializar, porque ele é médium, porque ele vai praticar a mediunidade. Ele vai ter que ter preceitos, ele vai ter que seguir um caminho reto, e isso é para o próprio bem-estar dele. Ele vai praticar a caridade, vai auxiliar a muitos, e isso vai retornar a ele como ônus. Então, o que a gente pensa em relação a isso? É algo que como fala no livro Nosso Lar, né, do André Luiz, aí, Psicografia do Chico, é como se você estivesse tendo aí bônus hora. É como se você plantasse e depois você vai colher esses bons frutos. Basta que seja uma plantação do coração, de amor. E quantas vezes a gente não consegue auxiliar as pessoas com a mediunidade que a gente possui, seja ela qual for, extensiva ou não, mas que a gente tenha em mente que a mediunidade veio para nos auxiliar a auxiliar o próximo e não para o nosso bem-estar. Ela não é uma punição para que você melhore, ela é algo que você vai estar aí utilizando em prol de muitos, mas também em benefício próprio, tá? Por isso, vemos hoje muitos jovens com mediunidade e que não têm meios de se aproximar de um centro, mas sabem como chegar. Muitos caem numa conduta condenável, entregam-se a vícios como bebidas e drogas. Muitas dessas pessoas que recorrem às drogas são pessoas que têm mediunidade, recorrem às drogas e às bebidas, né? Geralmente, uma pessoa que tem mediunidade começa a ir mal na escola, pois ela puxa todas as coisas que tem de ruim para si e começa a perder a concentração, ou se perde na concentração com outras coisas, exemplo grande, o celular. Por quê? Jovens e crianças que ficam ligados demais ao celular durante as aulas estão aí alimentando espíritos tóxicos que estão vinculados ali, naquele momento. Isso vai causando falta de concentração, falta de interesse pelo estudo. Você vê crianças reprovadas,
mas hoje em dia o poder público arrumou uma forma de empurrar as crianças para passarem de ano, né? Então, o que acontece? Tá mal o ano inteiro, faz um provão no final do ano, vai e passa, né? A gente vê muito, eu detesto isso, gente. Eu detesto, eu fico, nossa senhora, virada na Anção do Vento ali, sabe? Quando eu vejo uma situação dessa. Cada vez mais você vê adolescentes que escrevem mal, leem mal. Se pegar uma prova, sabe, para um concurso público, não passa. Por quê? A preferência foi pelo celular. São muitos jovens que, ao invés de estudarem em casa, pegam o celular e deixam o estudo para depois. Não tem nada para fazer. Tem coisa para fazer, mas o celular é mais importante. Então a gente vai vendo isso como uma praga mesmo, sabe? Que vai se alastrando sobre o planeta. Porque quando o celular ele é usado de forma correta, tem uma prova, vou fazer umas pesquisas, vou entrar no YouTube, tem tantos professores dando aula em muitos canais no YouTube, vou entrar no YouTube, vou procurar melhorar nessa matéria aqui. Acabei de estudar, agora eu vou mexer, vou olhar um bocadinho o Instagram, vou jogar um jogo. Mas as crianças hoje em dia, os adolescentes, eles não sabem separar o tempo. E quando o pai ou a mãe recrimina, ixi, aí acabou. Então a gente vê muito isso acontecendo, mas a grande maioria deles vão por indução mental de espíritos que no início não estão obsediando, estão só influenciando, mas depois passam a obsediar e o filho começa a se revoltar com os pais, a filha começa a revoltar com os pais, com os avós, com os tios, seja lá qual foi o responsável, porque, segurou o celular deles, sabe? Eles ficam revoltadíssimos. Aí você vê a ira nos olhos dessas crianças, desses adolescentes, porque estão sem o celular. Mas é algo que precisa ser controlado de alguma forma, porque a mediunidade está sendo usada de forma errada. Adultos também ficam assim. Eu que fico muito tempo usando a internet, usando o celular para auxiliar as pessoas, para gravar vídeos aqui para o YouTube, para fazer atendimentos, eu sei que usar de forma correta traz benefício não para mim somente, para minha família, mas para muitos. E isso auxilia você a ter mais convicção. Ai, Paula, mas você nunca joga um jogo? Eu jogo aquele joguinho colorido, aquele de fazendinha, mas muito raramente quando eu quero parar, sabe? Porque às vezes eu quero ler um livro, mas às vezes a mente está tão cansada que eu não consigo me concentrar no livro. Eu preciso relaxar mesmo, sabe? Aí aquelas coresinhas leves vão me relaxando. Mas também não é horas e horas e horas, né? São minutos ali. Jogando aquele joguinho ali, plantando uma florzinha, colhendo uma frutinha, dando comida para um bichinho, essas coisinhas assim básicas, né? Mas não de ficar. Geralmente eu faço isso às vezes no domingo depois do almoço. Aí depois eu começo até a cochilar quando eu estou em casa, né, gente? Quando eu não estou na rua fazendo outra coisa. Aí eu começo até a cochilar, eu acabo dormindo, de tão cansada que estava a mente, eu acabo dormindo, né? Mas à noite não é bom, gente, não é bom. É melhor cortar, porque é algo que faz mal. Ah, mas eu posso ouvir uma palestra? Pode. Posso ouvir um livro, porque existem muitos PDFs que têm livros para você ler ali o PDF, né? Pode sim, você vai estar usando a mediunidade de forma correta, tá? Geralmente uma pessoa que tem mediunidade começa a ir mal na escola, pois ela puxa todas as coisas que tem de ruim para si e começa a perder a concentração, fica com muito sono na escola. Tem muito isso também. A pessoa dormiu a noite toda e de manhã, que ela deveria estar no seu pique, está cansada sem saber o porquê. A pessoa fica mal do estômago, tem ânsia de vômito, faz vômito, começa a ter reações. Quando ela está quieta e para de se mexer, o seu magnetismo puxa tudo que está de ruim em volta de si para ela. Em consequência,
Pode-se observar as crianças que têm mediunidade quando acontecem essas reações. Em casa, essas pessoas são intratáveis, pois muitas vezes o que perturba elas entra ou está com os pais dentro de casa. Esse jovem cresce perturbado, diferenciado dos outros. Em todas as camadas sociais, teremos pessoas com mediunidade. Elas chegam dentro do centro, desequilibradas, inseguras, temorosas, e nenhum psicólogo, analista, orientador sabe tratar com esse tipo de pessoa. Criança ou adolescente, quando essa pessoa vai bater na porta de um centro, de um terreiro de umbanda, nós vemos um tratamento que não está à altura. Às vezes a gente vê, né? Uma casa que às vezes nem recebe uma criança numa gira, né? Porque na minha região, né, existem muitos terreiros de umbanda que criança não pode entrar, né? Mas vem cá, nas igrejas católicas e evangélicas, as crianças entram, né? A umbanda precisa se modificar, precisa ter porta aberta para as crianças, né? Pelo menos em determinado momento precisa ter. A doutrina de umbanda, ela, em alguns lugares, ela está parada, ela não evolui. Porque se no catolicismo tem um momento, a criança está ali, depois tem a evangelização dominical, na igreja evangélica, no centro espírita, no candomblé já tem crianças participando das giras. Por que na Umbanda tem muitos terreiros que ainda não deixam? Ah, quando é de Exu é que não pode, né? Depende de como que é o trabalho naquela casa de Exu. Então a gente tem que ter essa visão, né, de que as crianças precisam ser educadas na religião que cresceram ali, que é a religião dos pais, porque senão tem mediunidade a criança, vai ficar desequilibrada a mediunidade depois, né? Mas se você trabalha numa casa em que não pode, respeite o dirigente, né? Mas fica aí o meu alerta, né? A gente precisa trazer a nossa religião, a religião dos pais, para a vida da criança, né? E não somente dentro de casa, tá bom? Vamos lá, olha. As pessoas falam da mediunidade de uma forma mal colocada e incompreensível para outras, pois deve-se explicar o que é a mediunidade e o que está acontecendo com ela, o que é preciso fazer para ajudá-la, dar-lhe segurança, desenvolver na mente dela que mediunidade é um benefício e não um malefício, né? Desde que tenha consciência para usá-la em benefício próprio e do outro também. Mas isso não está sendo esclarecido direito. O que é dito é que você é um médium e precisa ser desenvolvido. Aqui Rubens Saraceni disse assim, na frase em cima, desde que tenha consciência para usá-la em benefício próprio. Eu coloquei em benefício próprio, falei aqui, mas em benefício do outro também, tá? Porque a gente não pode pensar que a mediunidade é para ser usada só para o nosso benefício, tá bom, gente? Mas isso não está sendo esclarecido direito. O que é dito é que você é médium e precisa ser desenvolvido. Depois não há mais informações para essa pessoa. Falta a orientação segura, confiável, com palavras esclarecedoras em que ela possa ser trabalhada com segurança, pois quando a mediunidade está incomodando, é porque ela está desequilibrada, de tal forma que chega a estar perturbada, que as faculdades dela são bloqueadas e até o valor das palavras perdem o sentido. E a pessoa só escuta seres negativados, obsessores, reguns, quiumbas, espíritos trevosos. É isso que acontece, né? Então, é preciso uma orientação segura para aquela pessoa que é médium,
que está sofrendo por causa da mediunidade. A Umbanda perde muitos dos seus adeptos por causa da falta de explicações sobre a mediunidade. Sendo mal explicada, ela sempre será vista como um tormento na vida da pessoa que a possui. Mas se for bem explicada, será o recurso que essa pessoa precisa para desenvolver todo o seu potencial. Uma mediunidade mal trabalhada será a paralisação das faculdades para aquela pessoa, enquanto em outra, com ela bem trabalhada, será o recurso para que suas faculdades sejam bem desenvolvidas e ordenadas, para auxiliar o próximo, para auxiliar você, sua família, seus amigos, para auxiliar o planeta com as suas boas energias, tá? O que é trabalhar mal a mediunidade de uma pessoa? É uma pergunta muito séria, né, gente? Uma pergunta muito, mas muito séria mesmo. O que é trabalhar mal a mediunidade de uma pessoa? É quando ela chega a um centro, o guia identifica e diz que ela tem mediunidade e é por isso que está sobrecarregada e sofrendo, sem lhe dar mais explicações. Lógico, mediunidade é magnetismo, é uma forma que Deus estabeleceu para que as pessoas não fujam de seu dever, pois não é missão, é dever para com Ele, dever para com Deus, com Ele, Deus, tá? Para Deus, não é uma missão para Deus, é uma missão na nossa vida para auxiliar a nós mesmos, mas também ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas é, antes de tudo, uma missão que a gente tem, que nos foi dada por Deus, né? Uma missão com Ele, de auxiliar os nossos irmãos, que assim como nós, são filhos dele, tá? Primeiro é preciso fazer o esclarecimento do médium. E antes de colocá-lo em uma gira de desenvolvimento, deve-se fazer um trabalho de limpeza espiritual muito profunda, e tem de olhar se os guias espirituais que lhe foram designados, se eles estão presentes ou se alguém se perdeu pelo caminho por causa de algum choque, que pode ser de magia negativa, né? De algum processo que sofreu aí no decorrer do tempo, tá? Observando tudo isso e vendo as forças dele que se aproximam, aí sim deve começar a desenvolver sua mediunidade. Não se desenvolve mediunidade de alguém que está com um processo obsessivo, com cargas pesadas energéticas, com desequilíbrio. A pessoa precisa se equilibrar e para isso precisa fazer vários tratamentos de limpeza. Tá certo? Existem várias formas de desenvolver a mediunidade. Formas estas que tornam as pessoas ótimos médiuns. Mas o começo deve ser este. Primeiro, o esclarecimento. Por que a mediunidade está ali e mediunidade não se dá para alguém? Então, tem que se esclarecer. O porquê que você é médium, meu filho? Por que você é médium, minha filha? Por que você está com a mediunidade forte nessa encarnação? A mediunidade, eu não vou te dar a mediunidade, você recebeu-a de Deus, do seu orixá. Não podemos tornar alguém não médium em médium. Então, não se dá mediunidade para aquele que não tem. A mediunidade ostensiva. Pode ser que a pessoa tenha uma sensibilidade, consiga fazer psicografias, psicofonias, mas não consiga incorporar, tá? Pode ser que seja um médium empata, um médium sensitivo, né? Um médium de efeitos físicos, um médium de cura, um médium só de vidência, de clareaudiência, mas que não seja de incorporação. Existem vários tipos de mediunidade, tá? Mas então, não se dá mediunidade para quem não tem, tá? Não podemos tornar alguém que não é médium em médium e vice-versa.
Temos de doutriná-lo, de esclarecê-lo do benefício que a mediunidade trará para ele. Pedir-lhe que modifique determinados comportamentos para que possa melhorar o seu padrão vibratório. Se o padrão vibratório de um médium está desequilibrado, está baixo, não adianta querer desenvolver mediunidade, porque não vai dar certo. Vai ter muito contato com espíritos negativados, com quiumbas, com obsessores, com eguns. E isso não vai auxiliar em nada aquele consulente, aquele irmão. Não vai auxiliar. Se você já está em desenvolvimento mediúnico, se encontra em desequilíbrio, converse com o dirigente espiritual da sua casa para que um tratamento seja feito em você. Um auxílio, para que você receba o auxílio para se equilibrar, para depois voltar a trabalhar com mediunidade. Porque senão pode acontecer várias coisas. Incorporação de egum, de quiumba, de obsessor. Incorporação que não se concretiza ali, entende? E você fica anímico. E aí, desse animismo, você pode ser fascinado, você pode ter uma mistificação. Pode aparecer um espírito trevoso, negativado, se passando por um caboclo, por um preto velho, por um exu, por uma pombagira. Você, desequilibrado, não sentiu a energia controvérsia e se entregou achando que era seu guia. Porque esses espíritos negativados conhecem a sua ligação com os guias aí, sabe quais os guias que você está ali incorporando. E aí eles se passam por eles e você acredita, vai dar passividade para um espírito mistificador, um espírito falso, mentiroso. Então, não faça isso. Se você está em desequilíbrio, não trabalhe incorporado, não queira trabalhar incorporado, vá trabalhar como cambone, vá auxiliar, vai servir os guias, vai receber os consulentes, vai auxiliar de outra forma, mas não trabalhe incorporado, tá certo? Pedir-lhe que lhe modifique, né, esse padrão vibratório. Cobrar-lhe determinado comportamento dentro e fora do templo, esclarecer tudo que a mediunidade pode trazer de bom ou ruim para ele, para o médium ali. Então, o dirigente espiritual, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que cobrar daquele médium do terreiro, olha, você saiu sábado, saiu domingo, hoje é segunda, tem gira. Infelizmente, você não vai poder colocar o branco, porque você está em desequilíbrio e ainda exalando o álcool. Se não física, mas espiritualmente. Se você bebeu demais, não tem como você trabalhar na segunda-feira, você bebeu 2 dias direto. Na segunda-feira, você vai trabalhar 24 horas antes. Você tem que ter preceito de não beber, não ter relação sexual, porque você vai estar misturando a sua energia com a do outro, com a do parceiro. Não comer carne, porque você vai estar com a energia do animal e a carne ela é de difícil digestão. Seu organismo vai estar gastando energia para digerir a carne, energia essa que precisa para o processo de incorporação. Você não pode ter brigas, discussões, entrar em contentas. Você precisa guardar esses preceitos. O da língua também. Moral ilibada. Ah, Paula, aconteceu tudo, eu estava vendo tudo muito bem. Essa semana toda, porque vai ter um trabalho muito importante na sexta-feira, eu estava vindo muito bem. Mas hoje, no dia da gira, tive uma discussão com um familiar. E aí? Eu vou poder trabalhar à noite? Eu digo assim, como você está? Seja sincero para você mesmo e para as entidades que te acompanham, mesmo que você não incorpore. Porque os guias você não tem como enganar. Tome um banho de ervas. E quando você chegar no terreiro, como está a sua mente? Está presa lá fora naquele processo de discussão? Você está nervoso? Você está ansioso? Você está triste? Triste a ponto de você não conseguir se concentrar nas coisas?
Então não trabalhe. Coloque o branco e vai servir lá. Não vai incorporar. Ah, mas eu ainda estou um pouquinho só com tristeza, mas não estou com aquela preocupação mais, não estou com a cabeça, estou aqui dentro do terreiro. É verdade isso. A espiritualidade vai incorporar em você e vai levar essa tristeza embora. É dessa forma que a gente tem que explicar, tem que conversar com aqueles que a gente é responsável por eles. E não falar, ó, já te falei, você entrou dentro do terreiro, você tem que largar tudo lá fora. Já te falei, não é assim. Não é dessa forma, porque você assusta a pessoa. A pessoa se sente imprestável, né? Então a gente tem que ter cuidado para tratar com aqueles que a gente tem uma responsabilidade de guiá-los, né? Então vamos devagar. Então, olha, após isso deve-se limpar todos os seus campos vibratórios e não é só em um trabalho espiritual que se consegue isso. Pois as pessoas que são médiuns podem acreditar ou não que o são. Então, às vezes, nem acredita que é médium. Outras vezes, acredita que é médium. E aí, como é que fica esse processo? Né? Então, tem que ter toda essa explicação, esse auxílio, né? Para que a pessoa, quando chegue no templo, converse com o dirigente espiritual da casa, para que possa aí ter um caminho correto aí para seguir durante aquela gira, tá? A pessoa tem o karma de outras encarnações que precisa ser resolvido nesta. E as pessoas ou os espíritos envolvidos nas discórdias de outras encarnações tentam bloqueá-lo, fazendo de tudo para impedir que sua mediunidade aflore, pois os primeiros a serem atingidos são eles. Isso pode acontecer também, você também deve explicar, tá? Existem pessoas que prendem a mediunidade do outro. Minha mãe aconteceu isso, né? Foi colocado um bloqueio na mediunidade da minha mãe, que a minha mãe não conseguia sintonia com os guias espirituais direito. E até mesmo para os guias espirituais da minha mãe auxiliá-la, ficou difícil, porque não tinha aquela ligação. Então, se não tinha aquela ligação, como que a minha mãe ia poder ser auxiliada? Ela falava que ela estava sozinha e que os guias não estavam nem aí para ela e que ela não estava nem aí também. Ela se revoltou durante um certo tempo. Então a gente precisa ter muito, mas muito cuidado com aquilo que a gente fala. A gente tem que orientar direito essas pessoas, né? Então, antes é preciso olhar os campos mais profundos da pessoa, pois se a desarmonia dentro do seu campo mediúnico é muito grande, o que a pessoa atrai e puxa para si naquele momento não é nada comparado a uma incorporação que é gostosa de ser sentida. E aí tem sofrimento para incorporar, e aí não é um trabalho satisfatório, não é um trabalho salutar. E sem fazer tudo isso aqui descrito, no seu primeiro dia de gira, a pessoa já acha que a mediunidade é uma coisa ruim e estabelece bloqueios para as posteriores incorporações. Com isso, ela vai se afastando e tudo por descaso dos outros médiuns, ou até mesmo do próprio dirigente espiritual. Às vezes, o dirigente espiritual explica e a pessoa não entende. Tá, tudo bem. Mas, em outros momentos, o dirigente espiritual é que não explica. A pessoa pergunta e o dirigente não explica. Mas aí acontece outras coisas também. Às vezes o dirigente espiritual não cresceu com aquela doutrina de estudo, então ele também não sabe ensinar. Isso também pode acontecer, né? Então, assim, eu acho que tudo deve ser muito bem conversado. O dirigente espiritual de uma casa, ele tem que estar aberto para conversas com aqueles que estão ali, que ele é responsável por aqueles, pelos filhos de santo, né? Ele tem que estar aberto para conversar com cada um deles, né? Para que cada um deles possa expor. Agora, se ele não conseguiu auxiliar, né? Que seja permitido que essa pessoa possa procurar ajuda, né? Para continuar ali no trabalho e para fortalecer o trabalho dela no próprio terreiro, né? Isso é bom, é algo que vai ser muito prazeroso, vai ser algo que vai ser muito bom, né? Normalmente nas giras de desenvolvimento tem um dia específico para isso,
Mas tem aqueles centros que abolem esse dia, achando desnecessário. E os médios vão com má vontade, não ajudam com uma vibração positiva para uma boa incorporação e ainda fazem observações depreciativas sobre aqueles que estão entrando, bloqueando-as ainda mais, né? Porque quando disse aquele disse-me-disse, aquela conversinha, aquele tre-tre-tre, isso vai bloquear mais ainda a mediunidade da pessoa. Ó, lembra que eu falei o preceito da língua? No dia da gira principalmente, no momento da gira principalmente. Gente, entrou dentro do centro, dentro do terreiro de Umbanda? Oração, prece, fale estritamente o necessário sobre o trabalho. Ah, minha filha, como é que foi? Como é que foi o seu trabalho lá essa semana? Eu vou lá na sua casa. Deixa essa conversa para depois. Vem cá, vamos deixar essa conversa para depois que a gira terminar. Do lado de fora você conversa, né? Aí você acerta aí, conversa, combina, explica, pergunta. Mas a gira nem começou e tá... Aí tem hora que a pessoa não quer nem conversar, mas o outro tá ali, tá insistindo, vamos conversar, e ele tá insistindo, e o outro tá... e nem fala nada, mas o outro quer conversar. E o que a gente faz? Olha, meu irmão, não vamos conversar agora não? Depois a gente conversa sobre isso. Ó, minha irmã, vamos conversar depois para poder a gente não atrapalhar a preparação da gira. Entendeu? Dessa forma, gente, é muito simples. É tranquilo, é fácil de entendimento. Eu tô arrumando aqui, gente, porque eu tô olhando a câmera aqui da minha casa. É fácil de entendimento se a gente tiver o coração aberto, tá? Eita, mas tá difícil hoje de eu arrumar ela aqui. Eu não sei se vocês já viram, às vezes a câmera ela vira sozinha. É muito interessante. Então vamos lá, olha. São essas coisas que afastam da Umbanda muita gente. Só que o dirigente que assim procede se esqueceu que também foi um novato, com os erros e bloqueios iguais a todos. Saibam que para um médium iniciante, esse é um momento único em sua vida, em que totalmente fragilizado se depara com coisas desconhecidas ditas por aí como coisas demoníacas. Muitas religiões dizem que tudo aquilo que a gente passa dentro da Umbanda é coisa demoníaca. Nós temos 7 campos magnéticos e um bloqueio estabelecido em um desses campos impede a incorporação. E essa expansão vai até 70 centímetros desse campo eletromagnético, né? E existem pessoas que não têm boa incorporação devido a esses bloqueios. Observamos pessoas possuidoras de mediunidade que só recebiam ou sentiam vibrações e ficavam irradiadas, mas depois de passarem pela limpeza dos seus campos magnéticos, elas ficaram assustadas com o que lhe aconteceu. Limpou o campo eletromagnético, dá para poder a gente sentir o que aconteceu. Limpa-se, né? E aí o campo fica expansivo, ele expande a esses 70 centímetros e facilita o processo de incorporação. Algo está acontecendo que está atrapalhando a sua incorporação. Banho de erva pode te ajudar muito nesse processo. Tratamento com passes, né? Meditações, alinhamentos de chakras. Mas vamos lá, vamos prosseguir, olha. Na verdade, né, não lhes acontece nada. Elas simplesmente passaram por uma limpeza espiritual e receberam os seus guias, que estavam ali mesmo, bem ao lado delas, né? Ninguém prende a linha de ninguém, gente. A gente mesmo que deixa bloquear. Quer dizer, o que eu vou dizer? É nesse momento aí, para você ter recebido uma magia, para você estar magiado, você tem que ter tido seu campo eletromagnético, né, aí bloqueado
né? E aí a sua vibração teve que abaixar em determinado momento. E por invigilância permaneceu durante algum tempo. E aí a magia negativa atua na sua vida. Agora, se você procura sempre manter o seu equilíbrio, se você procura sempre tomar os seus banhos de erva, fazer sua defumação, tratar da sua linha, gente, eu acho muito, muito complicado. Tudo bem, fazer oferendas no ponto de força, a gente não precisa estar fazendo toda semana, sabe? Não precisa fazer no início do ano, próximo do final do ano, tranquilo, sabe? Mas fazer as firmezas da esquerda em casa, da direita em casa, isso é necessário. Aí tem gente que fala assim, não, eu só trato se for no ponto de força. Em casa eu não trato, não. Ó, gente, mas você não precisa do seu guia te auxiliando na sua casa, não? Vem cá, você não precisa do seu Exu guardando a sua casa, não? Você não precisa da sua pombagira guardando a sua casa, não? Você não precisa dos conselhos do preto velho e do Exu? Você não precisa dos conselhos do caboclo lá dentro da sua casa? Por que você não pode reservar um cantinho da sua casa, o cantinho do seu sagrado? O meu é do lado de cá, tá? O cantinho da direita é do lado de cá. Meu ponto da esquerda fica do lado de fora da entrada da minha casa, do lado de fora da varanda, na varanda, né? Fica na entrada. Ah, mas eu moro no mesmo terreno da Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas. Porque o terreno é assim. Então, a casa da minha mãe é abaixo do nível da rua, mais ou menos aqui assim. A casa de oração é abaixo e a minha ainda é abaixo. Eu tenho uma firmeza cá em cima, perto da rua, da casa de Exu, que protege todo o terreno. Aí, Paula, você então não precisa firmar. É lógico que eu preciso. É lógico que eu vou firmar cá embaixo na minha casa aqui, ué. Eu vou fazer, porque é meu momento. As firmezas da casa de oração são as firmezas da casa de oração. As firmezas da casa de oração são para proteção para o trabalho, para proteção lá e tudo. Da minha casa, da minha casa. Entende? Ali eu preciso estar em contato com as minhas entidades, conversar com eles, me abrir, porque você firmar, você conversa, você se abre com o guia espiritual. Você traz essa energia para dentro de você, para dentro da sua casa. Então isso é muito importante. Ai, Paula, mas o que eu vou dar para o meu Exu? Meu Exu é do cemitério? Ou o que eu vou dar para o meu Exu? Na porta da minha casa eu vou firmar meu Exu. Uma cachaça, um marafo, um uísque. O que ele bebe, você vai colocar num copo, vai colocar uma vela, falar, olha, eu saúdo a sua força, Laroye Exu. Salve a sua força, salve o seu ponto de força. Mas eu estou te oferecendo aqui essa cachaça, esse marafo, esse charuto ou esse cigarro, para que você possa usar esses elementos para me proteger, para proteger a minha casa, para abrir os meus caminhos, me trazer saúde. Eu estou sentindo que lá fora as coisas estão meio presas, no meu trabalho. Eu quero que você me ajuda. Né? Abre meu caminho lá para que as coisas, né, fiquem mais calmas, mais tranquilas, acaba com aquela fofoca. Minha pombagira me ajuda no meu interno, para eu ter mais desejo de ir para o trabalho, porque está difícil. Pai Exu, é meu Exu, guardião, né? Você me guarda até meu trabalho. Minha pombagira me dá ânimo, disposição, estímulo para eu ir para o trabalho. Abre os meus caminhos. O caboclo me ajuda a não faltar nada na minha casa, o preto velho me ajuda na minha saúde. O herê. Cada dia da semana você pode firmar o caboclo na quinta, o preto velho na segunda, o herê no domingo. O Exu na segunda. Ah, Paula, passou o dia, hoje é terça-feira, eu estava com uma vontade de firmar, mas hoje é dia de algum, não posso firmar herê. Ó, gente, o herê não vai ter energia para te proteger, para te auxiliar em nenhum dia mais, a não ser no domingo. Pare e pense em algo de urgência que você está precisando do auxílio do seu herê. Tem coisa que só herê faz. Tem lugar que herê vai e que Exu não vai. Não sei se vocês sabem disso. Né? Herê tem uma força
né? Muita força. Então, eu não vou poder fazer não, porque hoje é terça-feira. Hoje é dia de eu firmar meu Ogum. Meu irmão, o dia de mais irradiação para cuidar de certa linha é tal dia, tal dia, tal dia. Mas isso não significa que você não possa firmar outro dia. Eu dou preferência para não firmar Exu no domingo, tá? Domingo não. Por que no domingo não, Paula? Porque o domingo domingo é um domingo para descanso das energias. É um dia bom para limpar o altar. O domingo é um dia bom para fazer uma limpeza em casa, para tirar essas energias. Tem muita força de Erê. Lembra que eu falei? Tem força de Nanã, decantando as imperfeições, decantando as energias, entendeu? Separando o que é sujo do que é limpo. Você coloca lá, decantar. Paulo, o que é decantar? Você está falando decantar e eu não sei o que é. Você coloca terra no copo, bota a água ali, ó, mistura. Mas não é para encher o copo de terra e depois botar. Não. Coloca metade, um pouco abaixo da metade, mistura. Vai fazer aquela água suja, né? Barrenta, né? Depois você deixa ela parada. Deixa lá. A terra vai pousar, a água limpa vai subir. Isso é decantação de Mãe Nanã Buruquê. Ela faz isso. Então você limpa seu altar, você limpa sua casa energeticamente também. Num domingo, a força de Erê ajudando nessa limpeza, trazendo alegria para dentro da sua casa, trazendo o brilho do arco-íris para dentro da sua casa. Mãe Nanã Buruquê decantou todas essas imperfeições, todas essas negatividades. Chega na segunda, você vai firmar Preto Velho. E aí, Preto Velho com o poder transmutador de Paiô Baluaê e o corte de Paiô Mulu vai estar auxiliando a começar, né, essa semana com a limpeza do domingo, essa transmutação e tudo, sabe? Mas isso não significa que você não possa firmar seu Preto Velho outro dia num caso de urgência que você está precisando. Pode sim. Agora, se na sua banda, na sua vertente não pode, então segue o que é na sua vertente. Mas fica aí esse conselho meu, tá bom? Vamos lá, vamos dar mais um prosseguimento aqui. Olha, para terminar, as pessoas precisam desenvolver a mediunidade de incorporação dentro de um centro e tomar o cuidado para não deixarem acontecer incorporações em casa, pois a família não sabe lidar com isso. Isso é certo. Se é um médium, esse médium está em desequilíbrio, esse médium fica tendo incorporação dentro de casa, incorpora Egum, incorpora tudo quanto é coisa, obsessor, quiumba, tudo. E aí vem o espírito de luz e fala assim, leva ele para um terreiro que ele está precisando de tratamento. Olha, tô cansado de falar para ele que não pode ser desse jeito. Procura ajuda pro meu filho, porque eu tô falando e ele não tá me ouvindo. Então, você auxilia seu filho ou sua filha, ou seu marido ou sua esposa. Foi lá, resolveu, tratou e tal. Aí passou pelo tratamento todo o tempo que tinha que passar, começou a trabalhar lá. Mas aí do nada começa a falar, agora eu vou incorporar em casa. E tá, não tem nem conhecimento ainda. Não tem nem conhecimento ainda, e aí já começa a incorporar em casa, e aí começa a dar passe, e aí começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Opa, vamos lá. E se você não faz uma firmeza, não faz alguma coisa e na sua casa é um preto velho mesmo que baixou? É um caboclo mesmo que veio, que incorporou? É a pombagira mesmo? Você tem certeza? Você tem sua firmeza da esquerda do lado de fora? Não, não tenho. Então não faça isso. É perigoso. É perigoso, tá bom? Agora, eu tenho. Aí você tem que conversar com o dirigente espiritual. Eu posso incorporar em casa? O dirigente pode, não tem problema. Então você faz. Agora o dirigente fala, não, não pode. Se eu fosse você, obedecia a ele. Não pode, não pode. Já batizei, já fiz tudo que tinha que fazer, entendeu? Já estou trabalhando há anos, mas agora eu quero montar uma mesinha na minha casa e quero começar a benzer as pessoas. Benzer. Não vou pegar trabalho pesado, eu quero benzer as pessoas.
Eu posso? Converse com o dirigente espiritual da sua casa, converse com a entidade chefe dele, peça para conversarem com os seus guias para ver se você vai poder fazer isso. Se puder, eles vão te dar liberação. E aí você vai ter que fazer algumas firmezas na sua casa. Assentamentos que não vão ser assentamentos de terreiro, mas vai ser para a proteção da sua casa, do seu lar, da sua família. E para a sua proteção. Tá certo? Não faça nada sem antes receber uma orientação adequada. Pergunte. Não fique incorporando em casa se você não tem uma firmeza sólida. Não fique incorporando em casa se você não tem um assentamento e aí você vai dar passe no outro em casa. Para onde que vai aquela energia? Porque o assentamento tem essa função de puxar essa negatividade. E aí as entidades sabem o que vão fazer com ela nessa dimensão. Mas se você não tem, como é que você vai fazer isso? Isso vai ficar na sua casa, tá? Vai ficar aí na sua casa. E aí é perigo, tá bom? É preciso que todos os umbandistas, dirigentes e médiuns tratem a mediunidade de incorporação com um recurso que a Umbanda... Perdão, gente. Orientação para dizer uma coisa aqui para vocês. Aqui foi dito que a família não entende. Então, só você que vai no terreiro. Ah, mas você tem o marido, você tem os filhos, né? Você tem sua mãe que trabalha, mas sua mãe não entende nada. E aí você quer começar a incorporar em casa, sem orientação, sem nada. Incorpora um egum lá, como é que a sua família vai fazer para tirar esse egum? Para fazer esse egum ir embora? Como que vai doutrinar eles se eles não têm conhecimento? Tá bom? Então vamos lá, voltando. É preciso que todos os umbandistas, dirigentes e médiuns tratem a mediunidade de incorporação com um dos recursos que a Umbanda tem para adquirir novos seguidores e adeptos e se expandir como religião espiritualista e espiritualizadora. Então, olha, é preciso que tenha isso como um recurso, entende? Tratem a mediunidade de incorporação como um recurso, aqui faltou um ó, como um recurso para auxiliar muitas pessoas. Porque se você pensar que a mediunidade é só para o seu bem, para o bem da sua família, eu vou incorporar hoje porque tem um... Eu não estou indo no terreiro, mas hoje eu vou incorporar porque tem um parente meu que me pediu que ele vai lá, e aí o meu guia vai atender só o meu parente. E depois eu não vou atender mais ninguém. Só vou atender o meu parente. Tá errado. Tá errado. A sua mediunidade não pode ser só para você e para sua família. Mediunidade é um dom que foi te dado por Deus para que possa ser usado por todos os filhos dele. Para todos os filhos dele. Não é propriedade sua, é um dom divino. Pense nisso. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Manhã Sã nos direcione. Axé.